Olá, está começando mais um 5 perguntas para o CFO Rio de Janeiro, a websérie da Assets focada na trajetória do profissional de finanças. Hoje, recebemos Marcelo Habib, o CFO da Eneva, à frente da liderança de uma das gigantes do setor de energia. Marcelo divide conosco sua trajetória e visão sobre carreira em liderança. Confira. Bom, eu sou o Marcelo Habib, sou economista, formado pela UFRJ, depois eu fiz um mestrado de finanças na Fundação Getúlio Vargas, sou carioca. Comecei minha carreira trabalhando na Brookfield, na época se chamava Brascan, na Hold, onde administrava uma série de negócios aqui no Brasil. Passei lá 2 anos, depois eu fui para a Embratel, passei mais 2 anos em Embratel. Movi para a Vale em 2005, fiquei 8 anos na Vale, peguei o ciclo de crescimento da Vale, sempre na área de finanças, área de tesouraria, planejamento, orçamento, M&A. Então peguei o ciclo de crescimento, aquele boom da Vale, que ela dobrava de tamanho quase que todos os anos ali, né, no início da década, com o crescimento da China. E aí em 2013 eu fui para Fibria, que na época era a maior empresa de celulose do mundo, e aí anos depois fez a fusão com a atual Suzano. Fiquei 4 anos na Fibria, movi para uma companhia de energia, hoje se chama Serena, passei um pouco mais de 1 ano lá. E aí, em 2019 vim trabalhar na Eneva como CFO, responsável por toda a área de finanças e RI, e estou lá desde então, há 7 anos, completando agora esse ano 7 anos na companhia que tem um crescimento extraordinário nesses últimos anos, uma entrega de valor, uma satisfação para os acionistas muito grande. Estou super feliz, desafios à frente, então, de forma bem resumida, essa é a minha carreira aí dos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Eu acho que trabalhar em diferentes setores traz uma riqueza muito grande para o profissional. Ele passa a ter diferentes pontos de vista, ele consegue entender melhor como é que funcionam os diferentes elos, tem uma visão holística do mercado, as conexões existentes entre as companhias, ele tem uma percepção, uma experiência de riscos e oportunidades bem completa, dependendo do tipo de setor que ele trabalhou. Então isso tudo é bagagem, isso tudo é experiência, são transações, são oportunidades que a vivência traz consigo, e aí ele consegue aplicar isso na vida prática, traz um pensamento mais estratégico. E também eu acho que, dependendo de onde você trabalhou, essa complementaridade de setores, você passa a estar com uma cabeça muito parecida do seu cliente, do seu fornecedor, do seu investidor, do seu competidor. Então, essa visão holística é bagagem, é muito importante. E no final do dia você acaba entregando mais por ter vivido mais. Então, é uma experiência interessante, obviamente não é essencial, mas eu acho que é um grande diferencial um profissional que já circulou em diferentes áreas e tem essa visão do mundo de uma forma geral. Eu acho que o profissional que tiver a oportunidade de passar por diferentes áreas em finanças, ele acaba se tornando um profissional mais completo, sem dúvida. Então, um cara que tem uma vivência numa contabilidade, controladoria, passa no RI, passa na tesouraria, passa no planejamento, passa no M&A, sem dúvida alguma, é um profissional muito mais completo do que aquele que viveu uma trajetória quase que vertical. Agora é muito difícil, né? Você conseguir entrar numa companhia que te dá oportunidades para viver essas diferentes cadeiras, ou você migrar de companhia para companhia em diferentes cadeiras, é difícil você ter essa oportunidade, você se adaptar. Então, é legal se você tiver a oportunidade de passar por todas essas cadeiras, eu acho super enriquecedor. É difícil, mas eu acho que o mais importante é você ter as experiências, não necessariamente sentado na cadeira. E você vive as experiências como? É no contato, é na conversa, é na interação, nos projetos. Então, você viver de fato essas experiências, na minha opinião, é mais importante do que você ter o chapéu, você ter o crachá, e no final do dia é mais fácil. Tá? Então você consegue atingir esse objetivo de uma forma mais até direta, curta, do que você passar 10 anos circulando em cadeiras da área de finanças. Então, quem tiver a oportunidade, busca essa interação. Essa interação é muito rica e vai te trazer a bagagem, como a gente falou aqui na primeira pergunta, para te dar mais experiência, uma caixa de ferramentas maior e mais robusta para você poder enfrentar os desafios quando você chegar lá em cima e tiver que tomar conta de todos esses setores. É sempre um desafio você alinhar interesses minoritários com acionistas controladores ou majoritários, mas eu acho que a palavra-chave aqui é transparência. Então, você garantir equidade de informações
a esses dois grupos. É mais do que fundamental, é obrigação, né? Então, com uma comunicação direta, uma comunicação transparente, uma comunicação clara, isso é fundamental. O alinhamento de expectativas é muito importante. Então você não pode alinhar a expectativa de uma e ter um alinhamento de uma expectativa completamente diferente de outro. Na hora da entrega você vai frustrar alguém, ou então você vai entregar mais do que esperado no outro. Esse discurso único é fundamental. Então eu acho que com processos, com práticas, seguindo as regras, você atinge esse objetivo de capturar e atender os minoritários e os controladores. Uma comunicação clara é fundamental. Você pode ser o melhor técnico do mundo. Se você não souber se comunicar, o teu conhecimento vai chegar no interlocutor de uma forma com ruído. E aí ele não vai entender, e aí como os elos são longos, no final é a brincadeira de criança do telefone sem fio. Se você não falar a primeira palavra de uma forma clara, vai chegar lá no final da corrente uma palavra completamente diferente. Funciona exatamente para o mundo corporativo, de uma forma diferente. Mas quando você gerencia times com diferentes senioridades, você precisa saber como equilibrar e aproveitar o máximo de cada um. Então, times mais sêniores, você precisa respeitar demais a bagagem adquirida, a caixa de ferramentas, como a gente falou aqui no iniciozinho, saber ouvir, saber respeitar essas experiências e usá-las da melhor forma possível. Quando você pega times menos sêniores, a condução das atividades, o treinamento é muito importante, a mensagem num time menos sênior é mais difícil de chegar, então você tem que tomar mais cuidado aqui com a comunicação. Como aproveitar o máximo dessa energia de um cara menos sênior é fundamental. Então, são comportamentos bem diferentes, são características bem diferentes, que você tem que ter, de certa forma, habilidades diferentes e o seu comportamento tem que ser diferente também. Eu acho que o grande desafio é saber equilibrar e aproveitar o máximo dos dois. E mais do que isso, você não te servir como ponta desse triângulo, mas deixar com que eles interajam e essas diferenças entre eles possam ser resolvidas e possam ser maximizadas. Então é o time sênior treinando o time menos sênior, é o time menos sênior injetando energia, vontade de aprender, aquela inquietude ao time mais sênior. Então essa combinação, se esse ecossistema funcionar sozinho, você teve sucesso como gestor. Se você tiver que ficar lá como um maestro, tem que dizer, toca agora é a sua vez, agora é a sua vez, isso não é sustentável no longo prazo. Então, eu acho que o grande desafio é saber fazer com que a banda toque de forma entrosada e sozinha, sem o maestro. Avaliação de riscos na minha carreira, talvez por eu ser um cara financista, sempre foi muito pragmática. Olhando 3 pilares aqui: o risco, o retorno e a perda máxima. É assim que se pensa risco em termos de estatística, em termos de gestão de risco numa empresa, num banco, qualquer instituição. Então, toda vez que você avalia o risco, acho que você precisa entender que risco é esse e qual o retorno atrelado, né? Um risco maior precisa ter um retorno maior, seja financeiro, seja perspectiva, seja até mesmo emocional. E qual é a perda máxima que eu estou incorrendo com esse risco? Ou seja, tomei um risco aqui de trabalhar numa companhia mais arriscada, mais audaciosa. Se der errado, eu perco meu emprego, eu tenho condições de ficar sem emprego, eu vou perder dinheiro, vou perder meu pacote aqui, minhas opções vão virar pó, eu tenho condições financeiras de absorver esse impacto financeiro, eu tenho condições emocionais de ser mandado embora, sofrer uma derrota aqui numa transação. Então acho que você saber o grau aqui da sua resistência e da sua resiliência também é muito importante. É muito bonito falar, a gente aprende na derrota, a gente aprende no fracasso, isso é lindo, é poético, mas na prática é muito difícil, mas não é fácil. Você cair e levantar não é óbvio, é uma situação que cada um reage de uma forma. Então acho que você saber o seu grau de resistência, seu grau de resiliência, o seu suporte à dor é fundamental para você tomar risco. Então tem muita gente que vai para o tudo ou nada, quando vai para o nada desaba e não consegue se levantar. Diga-me quem é o seu herói, que eu te direi quem se tornarás. Então é um pouco parecido com o que a gente falou aqui em uma das primeiras perguntas, de com quem você trabalha, a forma que você trabalha. Então, com quem você se relaciona, não só uma única pessoa, mas o ciclo, né,
o seu círculo de convivência vai te dizer quem é, e você tendo pessoas boas do seu lado, em todos os aspectos, pessoas que te puxam para cima, você vai subir, você vai se tornar uma pessoa boa.